vamos voltar para mais um bloco sobre LEP, Lei de Execuções Penais, Lei 7.210. Está aqui, ó, Lei 7.210 de 1984, a famosa LEP. No bloco passado a gente estava no RDD, Regime, não é? Disciplinar Diferenciado. E eu disse para vocês o seguinte, que esse regime disciplinar será aplicado àqueles presos que praticaram crime doloso, não é? Aqueles presos, né, praticados como crime doloso, tá? E para aqueles presos que não praticaram falta grave, mas esses presos foram condenados provisoriamente ou definitivamente nas seguintes situações: que apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Exemplo, Fernandinho Beiramar. Ou ainda, sobre os quais recaem fundadas suspeitas que esse cara tem envolvimento com organização criminosa, com associação criminosa ou milícia privada. Independente de ele ter praticado falta grave ou não lá no presídio ou na penitenciária. Esse parágrafo primeiro, o artigo 52 e o inciso primeiro, se liga que é o que mais cai em prova. Vamos lá, ainda sobre o RDD. Parágrafo terceiro. Existindo indício que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o RDD será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Olha aí como o parágrafo terceiro é importante. Isso quer dizer o quê? Se esse cara não tiver indícios que exerce liderança em organização criminal, o RDD vai ser cumprido em estabelecimentos prisionais estaduais. Agora, se esse cara tiver indícios que esse cara exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, obrigatoriamente esse RDD deve ser cumprido de estabelecimento prisional federal. Na verdade, pessoal, vamos na prática, os RDDs que a gente vê são todos dos estabelecimentos prisionais federais. A gente não tem, pelo menos eu desconheço, que a gente tem algum RDD em estabelecimentos prisionais estaduais. Tá certo? Vamos lá. Terminado esse RDD, então se ligar em quais dispositivos? Bora lá. Artigo 52, inciso 1º, que é a duração máxima. Aí depois, parágrafo 1º, que determina o regime, o RDD, não só para aqueles que cometeram falta graves, mas também para aqueles presos provisórios ou condenados que apresentem alto risco à sociedade. E o parágrafo 3º, determinando que aqueles que praticaram, que estão dentro de organizações criminosas, em 2 ou mais estados, que esse RDD deve ser realizado aonde? Em estabelecimento prisional federal. Artigo 53. Constitui sanções disciplinares. Constitui sanções disciplinares. Advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela e local adequado dos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88, e inclusão no regime disciplinar diferenciado. Ou seja,
Ó, constitui sanções disciplinares. Cara, o preso teve advertência verbal. Teve uma repreensão. Depois teve uma suspensão ou restrição de direitos. Teve isolamento da própria cela. Ou ainda, pode ter uma sanção disciplinar por falta grave de quê? De inclusão no RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Artigo 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Lembrar o seguinte, que eu tenho dois tipos de estabelecimentos prisionais. Eu tenho o presídio e a penitenciária. Não confundir, são estabelecimentos distintos. Na penitenciária, eu tenho aqueles indivíduos que foram condenados definitivamente. No presídio vem de pena provisória, presídio, pena provisória. Ou seja, aqueles caras que ainda não tiveram sentença definitiva, eles permanecem nos presídios. Teve a sentença penal definitiva, ele vai para a penitenciária. Teve a sentença provisória, fica no presídio. Ou seja, teve uma prisão preventiva, fica no presídio. Tá? Sentença definitiva, transitou em julgado, ele deve ser recolhido para o estabelecimento penitenciário. Lembrando que a mulher, não é? Ela deve ficar em estabelecimento prisional separado dos homens. Né? Inclusive, o parágrafo 1º do artigo 82, ele diz que tanto a mulher com maior de 60 anos, né, serão recolhidos em estabelecimentos próprios e adequados à sua condição pessoal. O grande problema é que para a mulher a gente tem as chamadas colônias, né, femininas. Mas para esses senhores aí com maiores de 60 anos, você não tem estabelecimentos prisionais adequados para ele. Mas está lá no artigo 1º. Então, cuidado na perguntinha, na pegadinha de prova, que diz: a mulher e o maior de 60. Na prova vai colocar ou maior de 65 ou maior de 70. É maior de 60. Se liga nisso. A penitenciária, aquilo que eu falei, né, dos condenados, que já foram condenados. Então, a penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. Emanuel, por que o condenado em regime semiaberto não vai para a penitenciária? Geralmente, o condenado em regime semiaberto, ele vai para as chamadas colônias agrícolas. Lembre-se do princípio da individualização da pena. Reclusão, detenção. Ou reclusão iniciando. Obrigatoriamente, pessoal, a reclusão não quer dizer que o cara vai iniciar obrigatoriamente o regime fechado. Diz lá o dispositivo que na reclusão ele poderá iniciar no regime fechado, progredir para o regime semiaberto e terminar no regime aberto. Na detenção, não é inicia no regime semiaberto e vai para o aberto. Não. Poderá, na detenção, iniciar no regime semiaberto e ir para o regime aberto. Então, bora lá. A penitenciária em si, destine-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. Já a chamada colônia agrícola, industrial ou similar, ela destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. E os albergues destinam-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Qual o problema? A gente não tem albergues. Nós não temos albergues. Ou nós temos a colônia agrícola, ou nós temos a penitenciária, tá certo? Ou nós temos o presídio. Então, olha só, vamos fazer uma
uma junção de todos. Ó, presídio, presos provisórios, que ainda estão aguardando sentença, aqueles que foram presos por pena privativa de liberdade. Penitenciária, aqueles presos que tiveram a sentença condenatória com trânsito em julgado, sentença definitiva. Mas nessa penitenciária vai estar o quê? Aqueles presos com pena privativa de liberdade em regime de reclusão, inicialmente o regime o quê? Fechado. Aí você tem a colônia agrícola, industrial similar, destine-se ao cumprimento da pena em regime o quê? Semi-aberto. E para o regime aberto, aí você tem a casa do albergado. Artigo 117, muito interessante esse artigo 117. Ele diz o seguinte: somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar. A ideia qual é? É que o cara em regime aberto vai ficar em quê? Em albergues. Só que não tem albergue. Aí geralmente a turma fica todo mundo junto e misturado numa colônia agrícola. Agora, existem exceções que o recolhimento do beneficiário em regime aberto será feito em residência particular. Quais são essas situações? Condenado ser maior de 70 anos. Mas veja, ele tem que estar em regime aberto, pessoal. Condenado acometido de doença grave, de doença grave. Condenada com filho menor deficiente físico ou mental. E a condenada gestante. Então, nesses casos, só poderá. Então, esses caras, em regime aberto, ao invés de ficarem em albergues, quando existir, eles vão para o quê? Para a sua residência. Mas quais são os casos? Condenado maior de 70 anos, condenado cometido de doença grave, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenado gestante. Tá certo? E por último ponto da nossa aula, vamos chamar de quê? Já ouviram falar de remissão da pena? Remissão da pena. O que é remissão? Anota aí na cachola. O que é remissão? Abate. Abater, não é abate de matar, não, é abater. Né? Abater da pena. Eu vou retirar. Eu vou abater. Bora lá. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir. Remissão. Por trabalho ou por estudo, parte do tempo da execução da pena. Então, aquela ideia. Se eu trabalhar, estou trabalhando o que o Estado faz. Aquela ideia da primeiro bloco, a ideia da ressocialização. Então, esse cara quer voltar à sociedade. Então, vamos reduzir a pena dele? Ele está trabalhando. Ele está estudando. Então, ele quer alguma coisa. Então, a gente está vendo uma mudança dele. Então, vamos reduzir a pena. Então, bora lá. A contagem do tempo referida no caput será feita à razão de... Então, bora lá. O condenado que cumpre a pena em regime... Artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena. Bora lá. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Então veja, a cada 12 horas de frequência escolar, diminui um dia de pena. Agora, essas 12 horas não pode ser em um dia, não. Tá? Ela tem que ser dividida no mínimo em 3 dias. Então pode ser 4, 4 e 4. Pronto, estudei 3 dias de 4 horas
remi, abati um dia de pena. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Então, a cada 3 dias de trabalho, eu vou remir um dia de pena, eu vou abater um dia de pena. Aí o parágrafo 2º diz: as atividades de estudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, o EAD, e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Então, vê só. Na penitenciária não tem um local para eu estudar. Não tem um ambiente para que eu estude. Aí o que é que eu faço? Tem o EAD, o estudo à distância. Aí eu vou lá e estudo. Mas o que vai cair na prova, que é o que nos interessa. Bora lá. A quem vai ser aplicado isso? Ao condenado em regime fechado ou semiaberto. Como será essa remissão? A cada um dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, dividido em no mínimo 3 dias. E a cada um dia de pena, a cada 3 dias de trabalho. Então, trabalhei 3 dias, diminuiu um dia de pena. É isso que vai cair na prova. É isso que você tem que decorar. Beleza? O juiz poderá definir, artigo 146b, o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, ou seja, a famosa tornozeleira. E quando é que o juiz poderá definir essa fiscalização por meio da monitoração eletrônica? Quando autorizar a saída temporária no chamado regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar. Então, quando será a monitoração eletrônica? Quando for autorizada a saída temporária no regime semiaberto, então o cara vai no regime semiaberto, trabalha e volta para o estabelecimento prisional, ou quando ele está na prisão domiciliar. Naqueles casos do artigo 117 que a gente viu, maiores de 70 anos, por exemplo, né? Então, ou o cara está doente, né? Aí você vai dar a famosa tornozeleira, beleza? Então, nessas duas situações. E os outros dispositivos falam da chamada extinção de punibilidade ou espécies de perdão. Quais são espécies de perdão que nós temos? Anistia, graça e indulto. Lembrando que a anistia é um perdão concedido pelo Congresso Nacional mediante lei. Graça e indulto. Graça é um perdão individual concedido pelo presidente da República mediante decreto. Indulto é o perdão coletivo concedido mediante decreto pelo presidente da República. Na verdade, a LEP, ela não fala em graça, né? Ela fala em indulto. Inclusive, ele fala em indulto individual, que dá a mesma coisa, tá? Quando a gente fala em graça, a gente está falando em indulto. Quando a gente fala em indulto, a gente está falando em graça, tá? Beleza? Então, bora lá. Concedida a anistia, o juiz de ofício a requerimento interessado ao Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa do Conselho Penitenciário, declarar extinta a punibilidade. Então, como eu disse para vocês, a anistia é uma forma de extinção de punibilidade. É uma espécie de perdão. Já o indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Mais uma vez, pessoal, preste atenção para vocês não confundirem. Muitas vezes, você vai ver a palavra graça e não vai ver indulto.
Por exemplo, no artigo 5º, inciso 44, ele não fala em indulto. Naqueles casos, são insuscetíveis de graça e anistia. Não se refere a indulto. Quem são insuscetíveis de graça e anistia? O HT3, hediondos, tortura, tráfico e terrorismo. Ele não fala em indulto, ele fala em graça. Mas a gente diz que são insuscetíveis de graça, indulto e anistia. Quando você vai para o artigo 84, inciso 12, compete privativamente ao presidente conceder indulto. Não fala em graça. O que a doutrina diz? Que graça e indulto são conceitos sinônimos. São conceitos jurídicos sinônimos. A única diferença é que a graça vai ser individual e o indulto vai ser coletivo. No dispositivo aqui, ele se refere ao indulto individual, que vai ser a graça sem problema nenhum. O que você precisa saber é o seguinte, que esse indulto vai ser dado por decreto do presidente. E a anistia vai ser dado pelo Congresso Nacional. E outra diferença importante. Quando o cara é anistiado, ele zera tudo. Ele fica sem antecedentes criminais. Ele extingue os antecedentes criminais. O cara volta do zero. No indulto, ele é perdoado, mas os antecedentes criminais ficam na ficha dele. Então preste atenção, na anistia, o cara vai ser perdoado e vai desaparecer os antecedentes criminais. No indulto, ele vai ser condenado, mas permanece os antecedentes criminais. Então, se ele cometeu outro crime durante aqueles 5 anos, não é que é a ficha do cara corrida, dura 5 anos. Se ele cometer, então vai ser observado os antecedentes criminais. Na anistia, não. Na anistia vai zerar tudo. Bem, meus queridos, é isso aí. Tudo que a gente poderia trabalhar de LEP, a gente trabalhou. O que eu falei para vocês é o que deve cair na prova. Então, respira fundo. Fica me escutando. Esquece a minha imagem. Fica só me ouvindo e você vai decorar tudo. E tenho certeza que você vai acertar essa questão de LEP, tá? Arrebentem na prova, tá? Arrebentem na prova, porque vocês são vencedores. Vocês são vencedores, porque vocês têm fé, vocês têm força e vocês têm foco. E vocês estão preparados. Valeu, pessoal! Até mais!